Onde você está? Boa noite! Vamos chegando, pessoal, vamos chegando. Glória a Deus, que bênção que vocês estão aqui. Chegou para a semana da lavagem cerebral, hein? Nós vamos fazer uma lavagem cerebral em você essa semana. Você não vai terminar a semana com a mesma cabeça. Estou arrumando aqui o pedestal. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos estar chegando, boa noite. Pois é, que tempo abençoado, né? Tá aí o David, ó. Quem tem acompanhado os desenhos do David, os mapas mentais que ele tem feito, né, com as aulas, tem ficado muito legal. David Vieira aqui, ISA 54. Nós já conversamos hoje e ele aceitou o desafio de continuar fazendo todas as aulas. Tem ficado legal, né? Ali dá para ter uma noção geral. Você pode também divulgar esses mapas mentais. Marca sempre o David lá. É uma maneira de valorizar também o trabalho que ele tem feito, né? As pessoas que se identificam com isso. Tá aí meu amorzinho entrando. Muito bem, aí sempre colocando um coraçãozinho. Américo Nonaka. O Américo, um líder aqui da nossa igreja. Ele vai ser uma das pessoas que eu vou chamar para testemunhar durante essa semana. A gente combinou, não vou dizer o dia, mas a gente já combinei com ele. Tem um testemunho muito legal, né, sobre paternidade. Ó, sempre que você fizer lá, colocar os desenhos, marca o David, compartilha com o pessoal aí. Uma benção. Dona Nilza, sempre deixando os comentários lá nos grupos VIPs. Se você não está em nenhum grupo VIP, né, você pode solicitar. Eu coloco você lá. Lembrando, né, que o nosso grupo VIP é para crescimento. Então a gente não posta lá o que? Aqueles postzinhos de bom dia. Você não pode publicar aqueles posts de evento sem autorização. Peça autorização, tá bom? É um grupo especial para a gente conversar sobre esse material aqui. Então, sobre o que a gente conversa aqui, você pode perguntar, você pode, de repente, colocar perguntas que você quer que eu responda à noite. Tá bom? Eu vou acrescentando e vou trabalhando isso aí. Tá bom, pessoal? Rudelvi, Cleverson, Luana, sejam todos bem-vindos. Vai entrando aí, fazendo um joinha. Pessoal, ontem a gente teve uma live tão boa. Nós finalizamos ontem o desafio anti-medo e nós falamos sobre prosperidade. E foi um tempo assim tão especial. Foi um tempo assim realmente de muito crescimento. Eu senti muita presença do Senhor, né, ontem naquela live. Não sei quem de vocês estavam lá junto com a gente. E até voltei no finalzinho para a gente poder fazer uma oração, tá bom? Foi um tempo muito legal. Estão me escutando bem? Beleza? A música no fundo está atrapalhando, está muito alta. Dá um sinal para mim aí, para saber como que tá. Eu cuido aqui do volume. Gosto de ministrar com um fundinho musical. Isso. Então vamos lá, pessoal, vamos começar com uma oração. Enquanto o pessoal entra, nós vamos orar, tá bom? Pai, obrigado, nós te agradecemos, Deus, muito obrigado por essa noite. Sou grato ao Senhor, Pai amado, pela vida de cada uma dessas pessoas que estão iniciando, Pai amado, essa semana com a gente. Senhor Deus, seja uma semana de crescimento. Eu libero sobre a vida dos teus filhos uma semana de muito crescimento. Um crescimento espiritual, um crescimento emocional, um crescimento, Senhor Deus, físico, financeiro. Que o Senhor esteja abençoando cada uma dessas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, a nossa casa, nós declaramos, Pai amado, um entendimento profundo da Tua Palavra, um crescimento, Pai amado, na Tua Palavra. Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor, tem pessoas, Pai amado, que estão nos nossos vínculos de amizade, que precisam ser sarados na paternidade. Eu quero pedir ao Senhor, Pai amado, que nessa semana o Senhor os alcance. O Senhor, Pai amado, possa ir até eles, nos usar para isso. Coloca essas pessoas no nosso coração. Nós já oramos pela vida deles, pela vida delas,
nós clamamos ao Senhor pelo derramar da Tua presença na vida deles. Senhor Deus, que essa semana seja uma semana de muita cura na nossa vida. Aquilo que ainda está oculto no nosso coração, aquilo que está guardado no nosso coração, aquilo, Senhor Deus, que ainda está nos atrapalhando, nos travando, Pai. Em nome de Jesus, nós submetemos a nossa vida ao Senhor. E, Senhor Deus, declaramos que o nosso pensamento, a nossa mente, os nossos planos, os projetos são Teus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que bom estar com vocês, pessoal. Então, deixa eu explicar para você como que vai ser a semana, tá bom? Sejam bem-vindos aí os que chegaram durante a oração. A gente fez o desafio Antimedo, né? E no meio do desafio eu já tinha uma intenção em continuar essa semana, mas no meio do desafio eu senti realmente o desejo de continuar e a certeza que nós deveríamos continuar. Então nessa semana eu vou dizer para você, essa semana vai ser a melhor. Por que vai ser a melhor? Nós iniciamos falando sobre identidade. E a identidade, ela é uma mentalidade. Eu terminei, por exemplo, falando de prosperidade ontem à noite. Nós falamos sobre prosperidade. A prosperidade, ela é uma mentalidade. Uma mentalidade próspera. Então, uma das principais coisas que a gente tem que mudar na nossa vida é a nossa mentalidade. Romanos capítulo 12. Até quero pedir para você, sempre traz um bloquinho, se você pode anotar, em algum lugar que você possa anotar, para você crescer, tá bom? Ajuda você a aprender mais. A prosperidade é uma mentalidade, a identidade de filho é uma mentalidade, está aqui dentro da nossa cabeça. Nós precisamos transformar a nossa mente. Romanos 12, do 1 ao 2, fala sobre isso. A renovação da nossa mente. Quando nós renovamos a nossa mente, então a gente entende quem nós somos em Cristo. E eu tenho trabalhado com vocês, foi um tempo muito especial mesmo. Nós declarando, né? Nós somos filhos amados de Deus. Trabalhei com vocês os princípios da identidade, as travas que estão na nossa vida, que impedem o nosso crescimento, que atrapalham o fluir de Deus na nossa vida e assim por diante. Eu tenho certeza que os que participaram podem realmente testemunhar aqui, falando realmente coisas preciosas. No meio da semana, ó, preste atenção, sempre o meio é o ponto culminante, tá bom? Então sempre assim, ó, o meio é o ponto culminante. Eu tenho um projeto para esse mês, comecei semana passada, essa semana seria o meio do projeto, ele é culminante, ele é importante. Então se tem uma semana que você, se você pode, né, de maneira nenhuma você é forçado a estar aqui, você precisa querer estar aqui. E por isso que eu vou fazer o seguinte, igual eu fiz da outra vez. A primeira live eu vou deixar salva no Instagram. As próximas eu vou valorizar vocês que estão aqui. Porque vocês estão se posicionando, vocês estão realmente buscando estar aqui. Então eu vou tirar do meu Instagram, não vai ficar as próximas, somente essa vai ficar. E eu vou compartilhar as tarefas no nosso grupo VIP. Você que está chegando pela primeira vez aí, estou vendo várias pessoas novas. Você que está chegando pela primeira vez, a gente está na semana da lavagem cerebral, tá bom? O nome é engraçado, mas nós vamos trabalhar paternidade. O assunto dessa semana é paternidade. É o cerne da nossa identidade, tá bom? É o que está no meio da nossa identidade, aquilo que é mais importante. Talvez você não tenha noção do quão importante, ou talvez de quanto a falta ou o mau entendimento, a ausência da paternidade tem atrapalhado a sua vida, né, a sua história. Talvez você não tenha noção disso, né, e realmente você precisa entender aquilo que está, né, ligado à paternidade para que você possa crescer e realmente ser destravado, desbloquear. Fala nessa semana aí, fala assim comigo, nessa semana eu vou crescer como nunca. Nessa semana a minha mente vai alcançar um nível ainda mais profundo em Deus. Amém. Estou cheio de papel aqui, ó, que você nem imagina. Se eu te mostrar aqui como que tá, você vai ficar doido de ver. Pessoal, nós estamos usando aqui o principal livro que eu vou usar, tá bom? Quero mostrar para você. Tá aqui, ó. Essa é a base que nós vamos usar, Bíblia. Então, a Bíblia é o que eu vou usar essa semana com você. Eu tenho 2 materiais de apoio aqui que eu vou trabalhar.
esse e esse. O poder sobrenatural de uma mente transformada. E esse aqui, não tendes muitos pais, tá bom? Então são 2 materiais de apoio que eu vou usar nessa semana. Tem um outro material de apoio que você não vai encontrar em lugar nenhum, que é o outro livro que eu estou escrevendo. Se chama, no momento ele se chama A Igreja que eu Vejo. Como ele não está terminado, eu não sei se vai ser esse o nome dele. Tem um capítulo especial que eu falo sobre a paternidade da igreja. Inclusive é um dos materiais que eu vou usar hoje para a gente poder ensinar você e trabalhar com você. Seja bem-vindo, Jaime. Seja bem-vindo, Sumari. Seja bem-vindo, Marcos, Ângela. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Marcinha, Simone, Vaganu, Aldrius, o pessoal que eu não tinha ainda cumprimentado. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Paternidade. O que você entende como paternidade? Você tem um pai. Você foi criado, né, com um pai. Você tem um pai presente, você teve um pai ausente. Você não tem um pai, você não teve um registro paterno. Qual que é a sua condição? Não se envergonhe, nós estamos aqui num grupo, uma família. Temos formado uma família aqui todo dia à noite. Como que é no seu coração isso? Você se sente, né, realmente completo na questão paterna? Falta alguma coisa? Né? Você sente alguma ausência? Sentiu alguma ausência na sua vida? Teve algum momento importante da sua vida? Aqui, ó, Michele falou, um ótimo pai. Verdade, conheço o pai da Michele, um ótimo pai. Eu tô aqui, olha lá, ó, também, glória a Deus, Márcio. Isso, quem aqui que está com a gente e é pai? Eu sei que são poucos homens, a maioria é mulheres que estão com a gente. Mas quem aqui é pai? Deixa eu ver aqui, é um pai. Eu sou um pai. Aqui, ó, o Ed não tem registro de pai. A Ed, né? A Ed. Na infância senti bastante não ter o pai. É o David aqui, ó. Tem um testemunho também de cura aqui nessa questão paterna. Aí o Américo vai testemunhar, sentiu a ausência, né, de um pai. Olha lá o Aldrius, ó. Glória a Deus, ó. É isso aí. Tem muitas pessoas, na verdade, se a gente for pesquisar aí, lançar aí uma pesquisa de opinião, a gente vai encontrar muitas pessoas. Ó, a Luzileia falando, eu tive um ótimo pai, né? Não tive a oportunidade de conhecer o pai da Luzileia, né, do Rudelvi, mas já ouvi falar muito. Olha lá, ó. O Jaime, isso, Rob, eu tive um péssimo pai. Tá vendo? Experiências diferentes a gente tem aqui no grupo. Eu também não tenho registro de um pai. Pessoal, nós vamos fazer o registro de vocês. Muito especial, vamos fazer um momento profético aqui durante a semana. Eu não vou falar o dia, tanto que eu não marquei o dia, vai ser um dos dias. Ah lá, no registro, o Jake falando, não tem o nome do pai. Eu tive um ótimo pai, Angela Carvalho. Né, meu pai não soube dar carinho, atenção aos filhos, né, Meirelle, Luana. Eu briguei com meu pai, um tempo depois ele morreu. Olha aí o Clérison, né, desabafando aí. Tive um ótimo pai, a minha irmã, né, meu pai também, glória a Deus, um ótimo pai mesmo. E assim por diante. Né? Então você viu como o nosso grupo é bem diferente? Nós temos vários aspectos. Agora eu quero o primeiro versículo que eu quero ler com você. Eu quero ler um versículo para trazer cura no seu coração. Então, todo esse tempo que nós vamos passar aqui vai ser um tempo de muita cura. Eu quero ler Lucas capítulo 3, versículo 38. Tem algumas partes na Bíblia que a gente às vezes fica pulando elas. E algumas que as pessoas costumam pular é as genealogias. O que é a genealogia? Aquilo lá, filho de não sei quem, filho de não sei quem, que gerou não sei quem, né? Por exemplo, Crônicas tem 9 capítulos seguidos disso aí. E aí olha que legal aqui. Lucas 3, 38. Que está falando a genealogia. Então começa aqui na genealogia e o 38 diz assim, ó. 23 começa a genealogia de Jesus e o 38. Cainã, filho de Enós, Enós, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. A primeira coisa que você precisa entender, todos que estão aqui, estão chegando agora, os que já estavam, a primeira coisa que você tem que entender, Deus não criou criaturas, Deus criou filhos. Então fala comigo, quando Deus me criou filho, tá bom? Quando Deus criou Adão, olha só que legal,
né? Filho de Adão, filho de Deus. Está falando de Jesus, o segundo Adão, certo? Jesus é o segundo Adão que veio para então resolver o problema do primeiro Adão. E aí, o primeiro Adão, ele foi criado para quê? Para ser filho. O que é um filho? O filho é aquele que passa tempo com o pai. Agora, para você discernir esse entendimento, você tem que entender que Deus é um bom pai. Especialmente para aqueles que disseram aqui. Tem vários que disseram, eu não tive pai, eu não tive a presença do pai, eu tive um péssimo pai. Teve várias pessoas assim. Teve ao contrário também. Pessoas que disseram, eu tive um ótimo pai, assim por diante. Quando você então olha para Deus, você tem que entender que Ele é um bom pai. Uma das coisas que a gente vai conversar essa semana, eu quero trazer uma revelação da palavra para você, de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 tem lá 3 parábolas. E uma das parábolas é o do filho pródigo. E essa parábola do filho pródigo, ela é muito importante para a gente entender a natureza do pai. Eu sei que, por exemplo, eu fiz de propósito mesmo essa semana para falar sobre paternidade. É por isso que a semana chama lavagem cerebral. Porque de fato a minha intenção é renovar a sua mente com aquilo que você entende como pai. E para aqueles que de repente já têm uma boa visão de pai, a minha intenção nesse tempo é aprimorar ainda mais para que você tenha um amor profundo, ainda mais profundo. Eu posso afirmar para você, se você ama a Deus, né, se você ama a Deus como pai, se você já demonstra amor para Ele, esse amor ainda é insuficiente, ainda é pequeno. Tem um amor muito maior. Ele pode aumentar cada vez mais. Ali a Terezinha falando, tive um pai ausente. E tranquilamente aqui, para todos que estão aqui, isso é a realidade de uma grande parte da nossa população. A nossa população é uma nação sem pai. Não quero ofender aqui, tá? Se você está aqui, de repente você é um católico romano, eu não quero te ofender. Eu só estou explicando para você o engano que a nossa nação entrou. A nossa nação tem tanta ausência de um pai, que há muito tempo, não é o meu caso, eu não acredito nisso, né, mas que colocaram Maria como a padroeira do Brasil. Ou seja, colocou ela como sendo o pai da nação, ela não é o pai. Está entendendo? Deus é o pai. Deus tem que ser o pai da nossa nação. Estou falando isso para você entender o quanto a nossa noção de pai está equivocada. E eu sei que eu estou falando até com cuidado para você aqui, porque eu sei, né, eu estava conversando com um dos amigos, está aqui comigo, né, está aqui junto comigo, assistindo, e ele falou para mim as dificuldades que tem como pai. E eu sei que não é só a questão dele, tem muitas pessoas que têm uma dificuldade tremenda na questão pai. Eu quero pedir para você, tem horas que eu vou tocar na tua ferida, tem hora que cada um aqui, aqueles que tiveram dificuldade, eu vou tocar na sua ferida, mas eu gostaria que você permanecesse aqui. Você pode ter certeza, eu sou pastor, eu vou tocar na sua ferida não para te machucar. Eu não vou tocar na sua ferida para te matar. Eu vou tocar na sua ferida para curar a sua ferida. Eu tenho realmente sentido uma presença muito forte do Espírito Santo. A presença de Deus aqui sarando a vida de vocês como filhos amados de Deus. Então nós vamos profundo. Uma das coisas que eu quero trazer para você essa semana, a gente pontuou um pouco ontem, mas eu quero trazer para você essa semana uma visão diferente do que é prosperidade. Mas o que tem a ver com paternidade? Isso tem tudo a ver. A prosperidade tem tudo a ver com paternidade. Deixa eu explicar para você por quê. Paternidade, ela tem 3 funções principais. A primeira, provisão. Segunda, proteção. A terceira, direção. Provisão, proteção, direção. Coloca aí, provisão, proteção, direção. Provisão e direção está totalmente ligado à prosperidade também. Então quando eu vou falar, eu quero pegar um momento dessa semana e trabalhar para você uma visão de prosperidade que talvez você ainda não tenha recebido, talvez você não tenha percebido. E eu desejo mesmo, do fundo do meu coração, que todos vocês que estão aqui possam prosperar.
E posso afirmar que há muitas pessoas travadas na sua vida porque não conseguem realmente discernir a Deus como Pai. Aqui está dizendo a Kelly, né? Minha mãe é guerreira. Isso mesmo, Kelly. As mulheres da nossa nação são guerreiras. Muitas mulheres criaram seus filhos sozinhas, criaram seus filhos realmente com muito amor, com muito carinho, fazendo dupla jornada, tripla jornada, né? Realmente cuidando de todos os filhos, às vezes muita gente, né? Muita criança, trabalhando, dormindo tarde, acordando cedo, né? Dando o seu melhor realmente para poder criar os seus filhos. Né? Aqui talvez tenha muitas pessoas que têm teve essa experiência, né? Sua mãe, ou talvez você é essa mãe. E eu quero parabenizar você. Quero parabenizar você. Eu não quero vitimizar você. Eu não quero aqui passar a mão na sua cabeça, não. Eu quero dar uma salva de palmas para você. Todos que estão aqui, ó, uma salva de palmas para você, porque a sua mãe realmente criou você sozinho. E às vezes tem coisas que você fala assim, nossa, minha mãe, ela fazia isso por mim, ela fazia aquilo. Às vezes ela até era muito pesada com você, porque ela não podia perder tempo, meu querido. Ela não podia perder tempo com você. O pastor Cezinha estava aí, ó. Não sei se ele está ainda, mas seja bem-vindo, pastor Cezinha. Uma bênção ter você aqui, em nome de Jesus. Meu querido, Deus, então, é o nosso Pai, é um bom Pai. Então você foi criado, primeira lição de hoje, você foi criado como filho. O que fez você perder a dimensão de filho foi o pecado. E aí, Deus novamente quer que você retorne como um filho. E há um poder em você ser filho. Quer que eu te mostre na palavra? João capítulo 1. Então quando você se ausentou de Deus, você perdeu a presença do Pai. Vamos usar isso aqui, ó. Perdeu a presença do Pai. Igual o filho pródigo. É a mesma história, contado de uma maneira diferente. O filho pródigo, ele não deixou de ser filho, ele só perdeu a presença do pai. Ele saiu, quando ele caiu em si, ele voltou. E quando ele chega em casa, e quando ele é recebido pelo pai, ele acha que o pai não vai recebê-lo como pai. Mas o pai o abraça, o ama, e eu vejo o Senhor aqui abraçando, realmente recebendo filhos. Eu vejo o Senhor aqui tocando o coração, você precisa receber desse abraço. E tem pessoas que estão aqui, que estão como os filhos, como o filho mais velho que ficou em casa. O filho mais velho, quando ele chega para o pai, para questionar o pai com aquilo que ele tinha feito pelo filho mais novo, ele diz assim: Pai, eu te sirvo todos esses anos. Quando eu olho para a frase que esse jovem está usando com o seu pai, ele está dizendo assim: Pai, eu te sirvo. Eu te sirvo todos esses anos. Ele não disse assim: eu sou o seu filho todos esses anos. Ele está dizendo: eu te sirvo. Apesar de nós sermos servos, nós somos muito mais do que servos, nós somos filhos. Você está me entendendo ou não? Nós somos filhos. Aquele homem estava dentro da casa do pai, aquele filho estava dentro da casa do pai e ele não tinha mentalidade de filho. Quando ele olha para o pai, ele vê o pai e ele diz assim: Pai, ele diz assim: eu estou te servindo todos estes anos. E o Senhor nunca matou um bezerro cevado para eu comer com meus amigos. E o pai disse assim: meu filho, você está comigo todos esses anos, tudo que eu tenho é teu. Lembra que eu falei da prosperidade ontem para você? Tudo que Deus tem já é teu. Feche os seus olhos e realmente traga essa verdade para dentro do seu coração. Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas traga essa verdade para dentro do seu coração. Diga comigo assim: tudo o que eu tenho, tudo que o Pai tem, já é meu. Dá um sorriso assim, ó. Dá um sorrisão bem bonito. Quando você sorri, você não consegue pensar algo ruim. Dá um sorrisão e fala assim: tudo que o Pai tem já é meu. Quem aqui está se sentindo besta de falar isso aí? Quem aqui está se sentindo um bobão de falar isso aí? Fala assim: ah, meu Deus do céu, eu não acredito que eu estou falando desse jeito. Meu querido, você não é um bobão. Você só não acredita nisso ainda.
porque a tua visão de paternidade está distorcida. Você precisa renovar a sua mente, fazer uma lavagem cerebral, é por isso que você está aqui. Nós vamos lavar teu cérebro. Se for preciso, nós vamos trocar o seu cérebro. Se for preciso, nós vamos dar uma mente nova para você, em nome de Jesus. Então essa semana você vai entender o que é provisão, o que é proteção, segurança. Quando nós falamos sobre medo, hoje até coloquei uma publicação ali no Story sobre isso. Quando a gente fala sobre medo, o que está por trás dele é insegurança. Quando Deus fala que Ele é nosso Pai, Ele está falando assim: eu vim para trazer proteção para você. Quando o Pai está em casa, meu querido, porque nós não temos medo. Quando o Pai está em casa, nós não temos medo, porque o Pai traz proteção. Estou falando do nosso bom Pai. Eu sei que tem pessoas aqui que sofreram com violência em casa. Aliás, você sabe por quê que os homens, de modo geral, né, quando se tornam pais, eles se tornam péssimos pais? Né? Alguns, não todos. Porque primeiro eles não aprenderam a ser pai. E assim vem correndo esse DNA, que eles não aprenderam, não foram ensinados, não receberam. Agora, por que Satanás ataca tanto a vida dos pais? Porque ele sabe que se você entender o quanto você é um filho amado, que você tem um bom pai, nada e ninguém nesse mundo pode te segurar. Se Satanás sabe que se você entender o quanto Deus é um bom pai, ninguém pode te segurar, ninguém pode te deter. Não tem nada que vai ser impossível para você. Não tem nada que vai ser impossível. Eu quero afirmar para você aqui: você é uma filha amada de Deus e você tem um bom pai. Você é um filho amado de Deus e você tem um bom pai. Eu quero dizer para todos vocês que estão aqui, você precisa crer de todo o seu coração. Você é uma filha amada de Deus, você tem um bom pai. Isso mesmo, Kelly. Não adianta a gente culpar o nosso pai. É um dos testemunhos, na verdade, o Américo diz isso para nós. O Américo é um que vai testemunhar. Eu lembro que ele fala assim, sempre com segurança, fala assim: olha, eu recebi muitas correções, às vezes exageradas. Eu recebi às vezes momentos que exageraram na correção, né? Perdeu o pai cedo e assim por diante. Mas ele entendeu, um dia Deus falou com ele entendeu. Os seus pais só deram para eles o que eles tinham. E de repente a vida deles foi muito mais difícil, eles receberam muito mais violência. E às vezes eles melhoraram até um pouquinho. E eu não estou falando aqui para você para poder realmente dizer assim: nossa, a tua história ela é uma história muito ruim. Não, eu estou dizendo para você assim: ó, chega, daqui para trás você vai deixar para trás, e daqui para frente você vai viver essa nova história. Números capítulo 9, Gênesis capítulo 9. Deixa eu contar uma história para você. Essa é a base do que a gente vai conversar essa semana, tá bom? Essa é a base do que a gente vai conversar. Tem pessoas que têm dificuldade de expressar amor. Isso vem da paternidade. Tem pessoas que são muito indecisas. Problemas que pessoas são muito indecisas, não conseguem tomar decisões. Meu querido, esse problema seu vem da paternidade. Se você vai se identificando, vai levantando a mãozinha aí. Pessoas também que não conseguem, né, dar uma guinada na vida. Elas estão sempre batendo cabeça para lá e para cá. São pessoas que têm problema com paternidade, dificuldade de prosperar. Né? A Márcia estava compartilhando comigo um estudo que ela viu, dizendo que até a compulsão por compras, principalmente nas mulheres, né? Essa necessidade de estar sempre tentando aparentar alguma coisa para alguém, essa necessidade, em alguns aspectos, ela vem pela ausência de um pai. Deixa eu dizer aqui especialmente para as mulheres. Vou tirar o véu aqui de algumas pessoas. Muitas meninas, inclusive hoje, elas acabam se envolvendo muito cedo com outros homens, e normalmente mais velhos. Sabe por quê? Porque elas tiveram a ausência de um pai para abraçar elas, para dar carinho, para dar amor. E aí o que acontece? Elas começam a se apaixonar muito cedo, às vezes com 12, 13 anos, vão se apaixonar, e elas começam a se entregar
normalmente para homens mais velhos. Por quê? Por que você acha que ela faz isso? O que ela está procurando? Ela está procurando um pai. Ela não sabe disso, ela está dentro dela. Então tem muitos bloqueios que estão na nossa vida que a gente não sabe. Fora as maldições que a gente recebeu. Lembra que eu falei? A maldição, às vezes ela vem sobre a nossa vida porque aquela pessoa ela tem autoridade para falar sobre nós. A gente não filtra o que um pai ou uma mãe fala. Então quando ele fala aquilo, vou falar do pai principalmente, quando o pai fala aquilo entra no coração, o filho não tem o filtro. E aquilo entra então dentro do coração da criança e ela continua pensando daquele jeito. Ela vai pensar assim, nunca vou ser nada na vida. Ela pensa, ou então ela vai querer sempre de uma maneira provar para o pai, ou a mãe que disse, né, mas principalmente o pai, provar assim, não, eu vou ser sim, e ela se esforça, ela corre, ela vai, ela abre um negócio, ela fecha outro, ela estuda, ela vai fazer pós-graduação, doutorado, e vai para cima, mas ela não consegue progredir, sabe por quê? Porque a raiz de uma árvore diz o que ela vai ser. Coloca aí nos comentários. É a raiz de uma árvore que diz o que ela vai ser. Se a raiz é má, meu querido, se a intenção é má, às vezes pelas dores que ela sofreu, ela está gerando o crescimento dessa árvore. Por mais que cresça essa árvore, dê algum fruto, esse fruto não será bom. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está lembrando de alguém? Eu sei que nessas horas a gente às vezes fica pensando muito na gente, mas eu quero dizer para você, está te lembrando de alguém? Alguém que realmente precisa dessa ajuda? Pessoas que precisam dessa ajuda? Eu não sei se você entendeu, mas essa semana vai ser como um acompanhamento muito profundo. Essa semana vai ser um tempo assim de cura realmente na vida das pessoas. Eu não sei se você sente isso, mas eu sinto. Eu sinto aqui no meu coração, vocês que estão aqui comigo, eu me sinto como se a gente estivesse na sala da minha casa e a gente conversando, a gente falando sobre isso. Eu me sinto realmente família com você. Estava falando para a Márcia isso aí, falei com alguns amigos, falei assim, é interessante esse ambiente, porque eu me sinto família com aquelas pessoas, me sinto parte. Até se você não está no grupo VIP, você me manda uma mensagem que eu coloco você lá. Mas principalmente aqui, eu me sinto parte de vocês. E de fato eu sinto no meu coração que tem muitas coisas que serão destravadas na sua vida nesse tempo. Serão muitas coisas destravadas em relacionamentos, no emocional, no espiritual e no físico. No espiritual, meu querido, tem a ver porque você não consegue se relacionar com Deus, você não consegue sentir o amor de Deus pela ausência que você teve, a falta do amor de um pai. Às vezes você teve um pai presente, foi até um bom pai, mas você não recebeu um abraço, você não recebeu um eu te amo. Como você vai se relacionar com Deus e vai falar para Ele que você o ama? Você vai expressar um amor que você não sabe como dar esse amor. O emocional também. Pessoas são travadas, às vezes não conseguem nem conversar direito. São super inteligentes. Mas às vezes não conseguem conversar, não conseguem lidar com as pessoas. O mal que ela não queria fazer, ela acaba fazendo, como diz Paulo, né? Quando ela tem filhos. Eu sei que tem aqui excelentes pais. Que graças a Deus nós podemos comemorar esse Dia dos Pais. Tem excelentes pais. De repente você faltou alguma coisa na sua paternidade, mas você tem a oportunidade de ser um grande pai, um grande pai. Você tem essa oportunidade, né, Juliana? Fez falta mesmo, mas o Senhor agora está abraçando você, está te envolvendo nisso. Gênesis capítulo 9, eu preciso finalizar essa parte aqui. Gênesis 9, versículo 20. Diz assim, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois pais, a seus dois irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você, aqui está começando de novo a humanidade. Deus escolheu Noé. E Noé, na primeira chance que ele tem, meu querido, ele está destruindo tudo que Deus fez. Como a gente tem essa capacidade de destruir as coisas boas que Deus faz. Como a gente tem essa capacidade de destruir as coisas boas que Deus faz. A gente pega algo bom e transforma em algo ruim. Noé vem aqui e se embriaga.
Eu sou totalmente contra, né, a bebida alcoólica. Na minha casa não tem nem para fazer pastel, né, meu posicionamento, não entra nem em casa nem para fazer pastel, não entra, meu querido, de verdade, de coração, não entra. Noé está aqui, se embriagou, o que ele fez? Ele amaldiçoou o seu filho. Não vou entrar na causa aqui. O filho não podia ver o pai nu. Na intenção até de ajudar o pai, ele foi amaldiçoado. Você conseguiu entender isso aqui? Até na intenção de ajudar, ele foi amaldiçoado pelo pai. Quantos filhos que na intenção de ajudar, o pai o amaldiçoou? Às vezes o pai é aquele que vai ser uma bênção na vida do filho. O filho é aquele que vai ser uma bênção na vida do pai no futuro, e o pai o amaldiçoa. E aí Cã sai, sem rumo e sem direção, porque é uma terra sem pai. Uma pessoa sem pai, ela não tem direção, ela perde o rumo. É por isso que quando você precisa se converter, volta para Cristo, você então recebe direção de Deus. Porque até então você anda como se fosse um andarilho, sem rumo, sem direção. E Cã sai. E a Bíblia fala aqui, ó, versículo 22, Cã é pai de Canaã. Cã formou uma terra. A terra que ele formou se chama Canaã. Agora eu quero seguir um pouco adiante com você na história, em Gênesis capítulo 11. E de fato Cã foi amaldiçoado, cresceu sem pai. Canaã, a palavra Canaã se tornou uma terra, um lugar. A palavra Canaã significa, um dos significados é terra sem pai. Agora eu quero que você preste atenção, como que Deus, com uma única história, Ele junta tantas outras histórias. Aqui está a palma da minha mão, né? Ó, tantas outras histórias juntadas num único eixo. E Deus faz assim, ó. Deus respeitou a atitude de Noé. A autoridade de Noé não foi desrespeitada. Deus não concordou, mas Deus respeitou. Noé amaldiçoou o seu filho, mas Deus não esqueceu desse jovem amaldiçoado. Esse jovem foi para a terra, formou a sua terra. Aquela terra era uma terra então amaldiçoada, uma terra que não prosperava. O que Deus fez? Deus move uma pessoa. E Deus move então um homem chamado Terá. Terá em Gênesis 11, finalzinho de Gênesis 11, diz assim, ó, versículo 31. Tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, e filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Deus chama um homem chamado Terá, fala assim para ele, ó, você vai para tal lugar. Esse homem saiu, ele encaminha esse lugar, mas o que ele fez? Ele parou no meio do caminho, ele parou em Arã, ele não chegou até Canaã. Eu vou dizer uma coisa para você, Canaã é a terra que precisa de pai. Deus estava levantando Terá para ser um pai sobre aquela terra. Deus estava movendo pessoas para ir até aquela terra, sarar aquela terra. Assim como de repente Deus está me movendo até você agora para sarar a tua vida na paternidade. Assim como Deus vai mover você para sarar a tua vida, sarar a vida de outras pessoas que precisam dessa palavra, que você está sendo curado agora. Que você está recebendo o toque de Deus agora, você já nesse exato momento vai compartilhar com outras pessoas. Só que Terá parou no meio do caminho. Quantas pessoas que já não pararam no meio do caminho? Quantas pessoas que desistiram no meio do caminho? Agora eu vou dizer uma coisa para você, Deus não desiste de gerar uma paternidade para a terra que está sem pai, porque você parou no meio do caminho. É você que perdeu a chance. É você que perdeu a chance. Ju, Deus vai tocar seu coração nessa noite. Nessa semana vai ser muito especial para você. Quando então Deus Deus chama quem? O filho dele, Abraão. E Abraão recebe um chamado. Ora, disse o Senhor a Abraão, Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei em nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa palavra aqui, ó, essa palavra de Gênesis 12 é para você. Você é Abraão.
É você, Abraão. Você não é Canaã, você é Abraão. E Abraão então sai, ele obedece. Deus assume a paternidade de Abraão e dá para ele uma direção. Ele obedece a direção e ele vai. Quando ele vai em direção à terra que Deus vai mostrar. Qual terra que Deus está mostrando para ele? Qual terra que Deus está levando ele? Canaã. Por que Deus está levando Abraão para Canaã? Para dar um pai para Canaã. Só que Abraão podia dizer assim, mas eu não estou preparado para ser pai. Eu não estou preparado para ser pai de uma terra. Olha que interessante. Quantas pessoas que dizem assim, olha, eu estou aqui essa semana, tal, eu sou cristão também, mas eu não me sinto preparado. E Deus está dizendo para você, você não tem que estar preparado, você tem que obedecer. Abraão sai, o nome dele é Abrão até agora. Gênesis capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão. E Deus assume a total responsabilidade dessa aliança. É o mesmo que ele fez com você. Quando Jesus morreu naquela cruz, quando o sangue de Jesus verteu naquela cruz, o Senhor fez uma aliança com a humanidade. E ele assumiu toda a responsabilidade do pecado. Naquele momento ali, Deus está assumindo toda a responsabilidade na vida de Abraão. E toda vez que Deus faz uma aliança com o seu povo, Deus muda, ou com a pessoa, Deus muda o nome dessa pessoa. Assim foi com Jacó, lembra que eu falei dele na semana passada? Mudou o nome dele para Israel, porque os pais de Jacó deram o nome errado para ele. Viram nele alguma coisa que não era aquilo ali. Deus então imprimiu nele aquilo que ele via sobre Jacó. É Israel. Quando Deus olhou para você então, e você fez uma aliança com ele. Semana passada nós fizemos aliança com Deus. Sabe o que aconteceu? Naquele momento ali, Deus mudou o seu nome. E o nome de Abraão passa de ser de Abrão para Abraão. Travando? Está travando aí ou não? Está travando? Era um sinal que está travando? Aqui para mim está normal. 100% aqui. Se estiver travando, você me avisa, tá bom? Dá um sinal para mim, fazendo um favor. Então o que Deus faz? Muda o nome de Abrão para Abraão. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de multidões. Olha que interessante isso daí. Olha que interessante, presta atenção nisso agora, presta atenção nisso. Para você se tornar pai de uma terra, você tem que deixar de ser pai do seu próprio umbigo. Para você se tornar pai de uma nação, você precisa deixar de ser pai exaltado. Deus então pega Abraão, Deus baixa ele na humildade, baixa ele na humildade. E quando ele baixa, ele fala assim, agora o seu nome é Abraão. Abraão significa pai de multidões. Sabe por quê? Sabe por que Deus então mudou o nome? Deus está dando um delay, pessoal? Está dando um delayzinho? Está dando para me entender ou não? Só para não perder o raciocínio aqui. Aí eu não vou nem parar, vamos seguir o trecho. Abrir um pouquinho a porta aqui, talvez seja o sinal da internet. Quando Deus muda o nome de Abraão, Deus tem um destino para ele, Deus tem um propósito. Aquilo que está realmente atrapalhando a sua vida, as dores que às vezes ainda estão dentro de você, as travas que estão pela ausência da paternidade, por isso que o diabo sempre ataca muito a questão paterna, porque ele quer impedir os propósitos de Deus, que é gerar paternidade nessa nação. É por isso que os bares estão cheios de homens principalmente. É por isso que os bares estão repletos de homens que chegam nas suas casas, na maioria das vezes, e descem o cacete em todo mundo. Sabe por quê? Porque o diabo está montado naquelas pessoas ali para destruir a visão, a mentalidade do que é ser filho. A mentalidade do que é ser filho, do que é viver como um pai. Para mim está normal aqui, meus queridos. Para mim está normal. Está travando bastante. Para mim aqui está normal. Tá, já reiniciei, mas tá, vai entrando e saindo aí, talvez você perceba aí uma diferença, tá bom? Para mim tá normal aqui. Eu vou continuar. Quando Deus move Abraão, então, Deus move Abraão para a terra de Canaã. Deus não esqueceu de Cã, que foi amaldiçoado. Da mesma maneira que Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de mim e Deus não esqueceu de você.
Então você aqui nesse momento, presta atenção aqui, ó, presta atenção aqui comigo. Nesse momento aqui, nesse momento, Deus está dizendo para você que você é um filho amado de Deus. E você não somente é um filho, mas você é chamado para ser um pai. Quando você não é um bom filho, quando você não recebe o amor de pai, você tem uma grande possibilidade de não ser um bom pai. Mas quando você então recebe essa graça de Deus, tem muitas pessoas que precisam fazer um download hoje, que nessa semana vai receber um download de Deus, vai fazer um download sobre você. Talvez você não teve a visão do Pai, talvez você não teve o amor do Pai, talvez você não recebeu a proteção do Pai, talvez você não recebeu um abraço do Pai, mas nessa semana nós vamos fazer um download do céu sobre você, para você receber tudo aquilo que está ausente na sua vida, que falta no seu coração, que falta sobre a sua vida, que falta sobre a sua mente. Você vai receber toda essa graça de Deus para poder viver isso. Você tem um Pai. Romanos capítulo 8, versículo 16 diz assim, ó. Romanos 8, 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem aqui precisa receber esse download do céu? Quem aqui precisa receber esse download? Quem aqui precisa receber esse download do céu? Aí, ó. Direção. A primeira direção que Deus está dizendo para nós é: se mova. Primeira coisa que Deus está dizendo para nós é: se mova. Nós precisamos se mover. Nós precisamos dar um passo adiante. Nós precisamos obedecer à voz do Senhor. O Senhor está dizendo para nós: se mova. Para onde? Para o lugar que eu vou te mostrar. Eu não estou pronto. O Senhor está falando: não tem problema. Eu vou te preparando no meio do caminho. Eu falei sobre empreendimento ontem e usei uma frase assim, que empreender é como pular de um precipício sem nenhum equipamento para poder voar, e no meio da queda você construir um avião. É assim que Deus está dizendo: você pode pular, você pode obedecer. Deus está falando, você dá um passo, e quando você der esse passo, no meio do caminho Ele vai fazer tudo isso. Ele vai mudar teu nome, Ele vai tocar teu coração. Você parece que não vai aguentar, parece que em momentos que você vai explodir, mas você vai chegar no lugar que Deus prometeu. E no meio do caminho pode ser que você ache que um lugar é o melhor lugar, como Abraão achou que fosse aquela planície. Ficou para Ló, o sobrinho dele. Ele pegou o lugar mais difícil. O que Deus tem para nós conquistar, meu querido, são lugares difíceis. Eu sei que talvez hoje você precisa subir no topo do seu coração, da sua mente, para conquistar aquilo que foi roubado. Destruir as travas. Destruir aquilo que está travando a sua mente. Destruir tudo aquilo que você está dizendo assim, que não vai dar certo, que não vai conseguir, não vai ter a provisão, não vamos conseguir, nossa família não vai conseguir. Sim, vai conseguir. E eu não estou só falando isso para você. Eu estou dizendo para você, eu estou aqui com você e nós vamos junto nessa. Eu vou te ajudar nessa, eu quero te fortalecer nisso. Você pode mandar mensagens para mim. Para vocês que estão aqui, ó, participando dessa semana, você pode mandar uma mensagem no direct para mim. Eu vou estar lidando com você, eu quero te ajudar, quero te aconselhar. Eu gostaria que você desse uma atenção especial nessa semana. Entra lá nos stories, eu vou estar trabalhando algumas coisas pontuais com você. Mas principalmente, se você for fazer uma coisa só, nesse momento permita o Pai ser o seu Pai. Quando a gente não teve o carinho do Pai, a gente é arisco. A gente fica cabreiro, arisco, a gente tem medo de que alguém nos toque e faça mal em nós. Deus não quer fazer o mal em você. Pelo contrário. Chame Ele de Pai. Não sei se você tem esse costume de chamar Ele de Pai, mas chame Ele de Pai. Feche os seus olhos um minuto. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você desse um sorriso. Porque quando a gente está sorrindo, nesse momento a gente consegue pensar de uma maneira diferente. Pensa, dá um sorriso.
e sinta esse amor do Pai enchendo o seu coração. Eu não sei aonde você está, talvez você está na tua cama, talvez você está na cozinha, dentro do carro, né, em algum ambiente público, mas Deus está envolvendo o seu coração. Deus está envolvendo o seu coração. O Espírito de Deus testifica que somos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz: a todos quantos o receberam, Deus deu a eles o poder de se tornarem filhos. A mentalidade de um filho. Você não é nem um servo, nem um empregado, nem um escravo, nem um abandonado. Pelo contrário, você é filho. Me veio uma palavra em meu coração enquanto eu ministro você. A palavra que veio no meu coração, meu querido, é restituição. De coração. A palavra que veio dentro do meu coração é restituição. Eu sinto o Senhor nesse momento, de todo o coração. Eu sinto o Senhor no meu coração aqui, dizendo aqui, ó, restituição. Eu sinto o Senhor restituindo. Quando você olha o filho pródigo ali, ele volta para casa, e ele volta, devia estar tudo largado. Quando ele volta para casa, o pai o recebe com alegria, o pai dá uma roupa nova para ele, uma sandália nova nos seus pés e um anel no seu dedo. Sabe o que Deus está dizendo para aquele jovem? Sabe o que o pai amoroso está dizendo para aquele jovem? Está dizendo assim: você tem um lugar na casa, eu estou restituindo o que você perdeu. Eu estou restituindo aquilo que foi desperdiçado na sua vida. Então todos vocês que estão aqui, existem coisas que serão restituídas. E eu quero agora combinar algo com vocês. Nós vamos fazer uma lista. Eu gostaria que você fizesse uma lista. Uma lista pensando naquilo que está dentro de você, tá? Aquilo que está dentro de você que você sente que faz falta, que está fazendo falta. Aquilo que deveria estar dentro de você que está fazendo falta. Você vai fazer uma lista daquilo que deveria estar dentro de você e está fazendo falta. Você vai escrever também aquilo que você precisa restituir na sua vida. De repente você sente que tem coisas que precisam ser restituídas na sua vida. Vou dar um exemplo. Dinheiro que você perdeu, posições que você perdeu, na casa, na família, coisas que a sua família perdeu. Ou então, família que você perdeu, ou então dignidade, respeito, coisas que você precisa restituir. Eu sinto que essa semana é uma semana de restituição. Não é um passe de mágica, eu não estou aqui para te enganar, eu estou aqui para te mover em fé. Agora, nós precisamos dar um passo de fé. Então você vai escrever aquilo que você sente que faltou em você como questão paterna. Você vai então escrever também aquilo que precisa ser restituído na sua vida. Glória a Deus, vencemos mais uma batalha hoje. Falta pouco para a vitória e os 747 serem reintegrados novamente. 747 serem reintegrados novamente. Glória a Deus, Jane. Ela está falando dos empregados da Renault lá em Curitiba. Tá bom? É uma vitória aí trabalhista. Nós vamos orar por isso. Nós vamos agradecer a Deus por isso. Essa semana vai ser um tempo realmente de muito crescimento. Uma das tarefas que eu vou dar para você essa semana é eu vou descrever isso para você depois, tá? É você descobrir o significado do seu nome. E você pedir: Senhor, esse é o nome que o Senhor tem para mim? Ou o Senhor quer mudar o meu nome? O Senhor quer me dar um novo nome, como o Senhor deu para Abraão? E outra coisa que eu quero que você entenda: Deus está te movendo. Deus está te movendo para as terras sem pai. Deus está te movendo para uma terra sem pai. Olha só o que o Rudelvi diz: todos vocês que não tiveram um pai presente, tenha certeza que ele não teve intenção de ser ausente. Perdoe ele. Excelente frase, Rudelvi. Excelente palavra. É isso aí, esse ambiente que eu estou sentindo Deus mover. Estou sentindo Deus nos mover aqui como família, Deus acrescentando na nossa vida, Deus fazendo algo precioso. Não é um assunto muito bom de falar.
Não é um assunto hoje, eu estou com muito cuidado para falar com você, estou indo devagar com você, porque eu sei que não é um assunto que é um assunto muito forte. É um assunto que, se eu for lá dentro mesmo, vai mexer profundamente com você. Eu estou indo com cuidado, devagarzinho, para até o final a gente ter realmente uma transformação muito grande na nossa vida, na questão paterna. E eu tenho certeza que vão ser destravadas coisas em você aqui. Tem algumas coisas que nem você pode ter tido um bom pai, mas às vezes nas coisas que ele disse para você foi travando a tua mente, foi travando você, foi enroscando algumas coisas, foi enroscando o coração. E hoje tem algumas mentiras que estão dentro da sua mente que você acredita, porque tanto o pai como a mãe disseram para você, eles falaram para você. E nós vamos nesse momento realmente fazer um compromisso. Existe terra sem pais que precisa de um pai. E sabe quem que é o pai? Deixa eu dizer para você. Você. É você que é esse pai. Que Deus está falando assim hoje. Sai da sua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu quero te deixar um desafio. Quero deixar esse desafio para você. Se há pessoas perto de você que precisam desta mensagem, dessa lavagem cerebral, chama ele realmente, chama ela para lavar o cérebro. Vamos lavar com capricho. Vamos lavar, vamos deixar bem limpinho, passar aqui boa, deixar cheiroso, deixar limpinho, desinfetar tudo bem certinho. Tá bom, pessoal? Então nós vamos finalizar a nossa live com uma oração. Eu vou publicar o post de divulgação da semana e você vai lá comentar e você vai marcar especialmente pessoas. Marque pessoas que você conhece, depende da sua lista de contatos, pessoas que você ama, pessoas que você sente que precisa disso, precisa desse tempo, tá bom? Vamos fazer isso? Vamos fazer essa tarefinha? Então você tem que dar um minutinho para mim. Eu vou sair, vou fazer a publicação rapidinho e você entra lá e já dá o ok, dá o comentário, já compartilha no seu stories também, aquela setinha você compartilha e a gente faz isso aí. E essa semana então nós vamos construir isso junto. Vai ser uma semana muito abençoada para todos nós, em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá, vamos orar? Pai, nós consagramos nosso coração ao Senhor e nesse momento, Pai, nós declaramos a nossa mentalidade de filho, nosso coração, Senhor Deus, como coração de príncipes. Nós declaramos, Senhor Deus, que nosso coração está sendo repleto da Tua graça e do Teu amor, recebendo proteção, provisão, direção. Tudo aquilo que está travando a nossa vida, tudo aquilo que está nos impedindo de prosperar, tudo aquilo que está nos impedindo de avançar, Senhor, nesse momento, traz, Senhor Deus, uma libertação, renova nossa mente, renova o nosso espírito, renova o nosso coração, em nome de Jesus. Coloque pessoas também no nosso coração nesse momento, terras que não têm um pai, Senhor Deus, que possam ser alcançadas por um pai de multidões, por uma mãe de multidões, em nome de Jesus. Foi uma bênção estar com vocês, meus queridos. Amanhã, 9h59, nós vamos estar juntos, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, boa noite para todos.